Daniel capítulo 6, por favor. Glória a Deus. Criança é uma bênção. Não deixa eu tirar agora a atenção sobre a palavra. Amém? Deixa as crianças quietinhas agora, os pais logo perto, junto com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 de Daniel. Amém? Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Pedimos nessa noite uma unção nova, de entendimento, de sabedoria, de graça, uma unção de revelação. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante a tua face. Ó Deus, até esse momento nós te louvamos, bendizemos o teu nome, cantamos cânticos, hinos, ó Pai, para exaltar o teu nome. Mas nesse momento nós queremos ouvir de ti, Senhor. Ó Deus, queremos ouvir a tua palavra, queremos sair desse lugar, Deus, tocados, transformados pelo teu poder. Ó Deus, muda, Pai querido, a nossa história. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, escreve uma nova história de bênçãos, de vitória. Ó Deus, uma nova história, Pai. Ó Deus querido, que ela vai culminar, ó Deus, ela vai concluir naquele momento em que o Senhor voltar nas nuvens. Ó Deus querido, nós vamos ser levados ao encontro de ti, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia, Pai. E pedimos, guarda-nos, ó Deus, para esse dia. Ó Deus, em nome de Jesus, seja engrandecido, seja exaltado o nome do Senhor. Todos quantos assim creem, diz amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, o capítulo 5 de Daniel, do profeta Daniel, ele termina falando a respeito da morte de um rei chamado Beltesazar. A Bíblia diz que Beltesazar, o coração dele esteve engrandecido, porque na verdade naquela época os reis das nações, eles se posicionavam, eles se colocavam, eles se achavam deuses. Veja, no Egito, Faraó era tido como um deus. Aqui na Babilônia não era diferente, mas nos reinos daquela época não era diferente. Por isso que Deus, a respeito de Israel, ele diz que Israel teria rei, mas o trono de Israel pertencia sempre ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era Deus e ele é Deus sobre Israel. Amém? Então os reis naquela época, eles eram apenas reis, mas das outras nações pagãs, eles se achavam deuses. Beltesazar, ele se achou Deus, ele se achava na condição de Deus. E teve um momento que Deus julgou ele. Então apareceu aquela mão que escreveu Mene, Mene, Pérez, Farsim, enfim, julgado foi o seu reino. Então o reino passou e tal. Então termina o capítulo 5 com a morte de Beltesazar. A Bíblia diz que naquela mesma noite Beltesazar morreu. E o capítulo 6 de Daniel começa falando a respeito de Dario, ou Dário, né, conforme você queira entender. Eu prefiro entender Dario, o medo. Capítulo 5, no último versículo, diz que Dario, o medo, ocupou o reino, e ele tinha 62 anos quando ele ocupou o reino dos caldeus. Agora, ele então começa o reinado. E dado um tempo ali, então ele escolhe 120 pessoas, 120 presidentes, homens de confiança dele, que
estariam cuidando do reino, cuidando do andamento do reino. E para esses 120 que iam governar, ele escolheu três homens, 3 valorosos homens de confiança, extrema confiança dele, que iriam ser como se fossem governadores. E a Bíblia diz então no capítulo 6, de número 3, vamos começar lendo do versículo 3 a seguir, porque é aqui que eu quero focar a mensagem, amém? Então mesmo Daniel sobrepujou a esses 3 presidentes, a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e que não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Presta atenção um pouquinho só agora. Pode fechar a sua Bíblia, ou se você quiser permanecer com ela aberta, eu quero que você preste atenção um pouco. Aqui nós encontramos então a narrativa da vida, ou do momento da vida desse profeta chamado Daniel, que estava como prisioneiro, ele estava ali em Babilônia, ele estava como um refugiado, um prisioneiro, por assim dizer, né? Juntamente com o povo dele. E esse momento aqui, a Bíblia diz então que Dario escolhe 120 presidentes, escolhe 3 principais que estavam sobre todos esses 120 e sobre todo o reino, como se fossem 3 governadores. E entre esses 3 estava Daniel. E olha o que diz a Bíblia a respeito de Daniel: que em Daniel havia um espírito excelente, um espírito de excelência. Igreja, presta atenção um pouquinho só. Não importa o quão bom você seja, não importa quem é você, não importa se você tem um nome ou tem um renome, se você ocupa um cargo especial na sua cidade ou no seu trabalho, onde quer que seja. O que faz diferença na sua vida é se o Espírito Santo está ou não em sua vida. Isso que faz a diferença. O que fez a diferença na vida de Daniel ali, naquele reino, que ele se destacou de todos os outros, foi porque em Daniel, na vida de Daniel, havia o Espírito de Deus. Daniel, ele tinha um coração inteiramente voltado para o seu Deus. Ele amava e servia de verdade o seu Deus. E isso fazia toda a diferença e fez toda a diferença na vida de Daniel. Semana passada eu preguei domingo aqui sobre proteção. Nós usamos a pessoa de Samar, aquele guerreiro de Davi, um dos valentes de Davi, que foram poucos também. Não foram muitos que se destacaram como valentes, mas ele se destacou como valente. E ele, com a espada na mão, defendeu um campo de lentilhas e enfrentou os filisteus, enfrentou o inimigo e não arredou o pé. E Deus, a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento. Agora aqui nós estamos falando de proteção outra vez, mas nós estamos falando de proteção olhado por outro prisma, olhado de um outro ângulo,
uma proteção individual de alguém que realmente tinha uma vida entregue a Deus, uma vida de fato derramada no altar de Deus. Daniel foi guardado, foi protegido. Os irmãos conhecem o fim dessa história. Ele era jogado na cova, os leões fizeram um jejum naquele dia, não tocaram em Daniel. A Bíblia diz que Deus cerrou a boca dos leões. Já viu o leão fazer jejum, meu irmão? Olha que Deus maravilhoso. E os leões, a Bíblia diz que eles jejuaram mesmo, né, na maneira de dizer, porque no outro dia, quando jogaram os inimigos de Daniel lá dentro, antes de eles tocar o fundo, já estava estraçalhado pelos leões. Então a Bíblia diz, deixa muito claro como Deus protegeu Daniel. Mas vamos olhar para o contexto da vida de Daniel. Daniel era um homem, a própria Bíblia diz, o próprio anjo, né, quando vem a Daniel, Gabriel vem a Daniel, ali o anjo Gabriel vem falar com ele, e diz, Daniel, você é um homem muito amado, muito amado. Daniel, ele não tinha esse amor da parte de Deus por acaso, meus irmãos, não era por acaso. Daniel tinha uma vida com Deus. Daniel foi protegido, ele foi guardado por Deus, mesmo diante da maior ameaça que se opôs a ele. E eu gostaria que você olhasse uma coisa interessante. A Bíblia está dizendo que dos 3 que foram escolhidos, um deles era Daniel. Mas Daniel tinha então um espírito excelente. Ele destacou dos demais. Nele havia integridade de coração, integridade de espírito. Em Daniel havia honestidade, em Daniel havia sinceridade, em Daniel havia todos os atributos de um homem, de uma pessoa que realmente, né, vivia o que pregava, vivia o que falava. Daniel então ali, ele foi encontrado nele um espírito excelente. Daniel então sobrepôs a todos eles. Aí o Dario pensou o seguinte: pô, peraí, eu acho que eu vou colocar Daniel sobre todo mundo. Eu vou colocar Daniel sobre todos. Olha o que diz a Bíblia então. Imediatamente os outros presidentes, enciumados, invejosos, sabe-se lá motivado por qual ação demoníaca na vida deles, mas foi a ação dos demônios, para tentar destruir Daniel, para tentar parar Daniel, para fazer alguma coisa para parar Daniel. E então eles fizeram uma reunião secreta. Imagina só, meu irmão. Lembra que eu falei domingo passado que Satanás não desiste? O diabo nunca desiste, meu. Parece que nós estamos falando de Daniel, aliás, nós estamos falando de Daniel, mas parece que nós estamos falando da nossa vida, né? Ou de alguns aqui nessa noite, ou quem sabe de todos. É só começar a se destacar em alguma coisa, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, não importa em que, começou a servir a Deus de uma maneira diferente, Deus começou a usar de uma maneira diferente. Agora mesmo você vai inquietar alguém, agora mesmo alguém vai se sentir incomodado, agora mesmo as suas atitudes em Deus já vão começar a perturbar alguém. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles presidentes, então, eles começaram a ficar perturbados com a situação e falaram: nós temos que armar alguma coisa para esse Daniel. Vamos dar um jeito de parar esse Daniel. Vamos dar um jeito de fazer com que ele seja barrado nessa situação. Que negócio é esse? Colocar Daniel como príncipe sobre todo mundo? Que história é essa? Ela não passa de um prisioneiro, de um escravo, e agora vai vir estar sobre todo mundo. Dario então já está velho, não sabe o que está fazendo, ainda bem, para que colocar Daniel? Não vamos deixar. E aí, começar, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se dispõe a servir a Deus de verdade, quando você se dispõe a buscar a Deus de verdade, você começa a incomodar os demônios, igreja. Você sabia que o diabo ele faz reunião no inferno, faz reunião extra, para ver o que é que vai fazer com você. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Jesus diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida nunca. João diz assim: sabemos que
somos de Deus e o maligno não nos toca. Não nos toca. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir autorização para Deus. Deus não toca. Porque Deus disse para ele tocar, senão ele não podia tocar. Ele ficava ali em volta. Para cirandar Pedro, para atacar Pedro, ele pediu autorização. Jesus disse: Satanás pediu para cirandar Pedro, porém eu roguei por ti. E vai por aí afora. Saiba de uma coisa: você e eu, nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém, igreja? Nós somos, sabe, o que tem de mais excelente nos nossos olhos. Se o diabo tocar lá, está tocando os olhos de Deus. Aí ele resolve com Deus. Ai dele. Ai dele. Então saiba disso. Ele pode armar, pode preparar, pode fazer qualquer coisa. Se você estiver em Deus. Jesus disse assim: se você estiver em mim, olha essa coisa tremenda, a vara, se estiver na videira, né? Se nós estivermos nele, a Bíblia diz que nós vamos produzir frutos. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Você reconhece isso, meu irmão? Amém ou não? Fala assim comigo: Senhor Jesus, sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma, mas eu creio e eu declaro que a tua palavra permanece em mim. O inimigo não me toca, praga alguma chegará à minha vida, maldição alguma poderá contra mim, porque sobre a minha vida está o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém. Daniel não podia ser tocado de maneira alguma. E aí eles fizeram reunião. Aí lá de repente lá um camarada entre os inimigos, fala assim, entre os adversários, falaram o seguinte: olha, vamos procurar na lei do Deus dele, vamos armar alguma para ele. E foi o que fizeram. Mas mesmo assim, olha a atitude de Daniel. Daniel então ainda permaneceu íntegro. E eles organizaram esse tempo: olha Dario, você é o Deus aqui. Se alguém fizer qualquer petição que não seja feita para você, que é o Deus aqui do pedaço, se alguém for encontrado pedindo qualquer outro Deus, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, se alguém for pego então orando, que seja lançado na cova dos leões. E o rei talvez não conhecesse a vida de Daniel, a integridade de Daniel, o Deus de Daniel, a vida que Daniel tinha com Deus. Ele assinou o edito. Pareceu bem para ele: olha, eu sou um maioral, eu sou tudo aqui, então ou pede para mim ou não pede para ninguém. E assinou. E aí não podia ser revogado, conforme diz os presidentes, né? A Arapuca estava armada. Mas só que olha a posição de Daniel. Daniel, quando ficou sabendo do edito, que já estava assinado, sabe o que ele fez, igreja? Talvez você faria diferente, talvez eu faria diferente, mas Daniel não. Daniel manteve a rotina dele. Assinou um edito, Daniel, agora o bicho vai pegar para quem estiver orando a outro Deus. Assinou, o que vai fazer, né? Continuou a rotina, ele subiu para o quarto dele, janela virada para Jerusalém, joelho no chão e clamor a Deus. Glória a Deus. Continuou a rotina. Continua a rotina. Meu irmão, quando a situação pega para o seu lado, você muda de rotina, meu irmão. Quando a situação pega para o seu lado, você diminui a oração, diminui a busca em Deus, diminui o clamor, entristece. Qual é a sua postura diante da tribulação? Ou diante das ameaças de Satanás? Diante das artimanhas que o inimigo prepara contra a sua vida? Qual é a sua postura? Onde é que está a tua esperança, meu irmão? Onde está a tua esperança? Onde está? A Bíblia diz que a nossa esperança precisa ser o Senhor. Amém, gente? Não sei quem me perguntou o dia, terminou as eleições aí, dia 7. Eu vim para a igreja e preguei aqui dia 7, que eu perdi a eleição. Alguém falou assim: mas, ô Maurinho, mas você ainda foi na igreja? Eu fui e preguei, Deus me usou. Amém ou não? Amém. Isso aqui é transitório. Se não deu certo porque Deus não quis, e pronto, acabou. Eu vou discutir com ele. Quem sou eu?
Eu quero sim entrar no reino de Deus naquele dia, amém? Lá não preciso ter autoridade nenhuma, eu só preciso ter autoridade na palavra de Deus, eu só preciso crer que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Lá é eterno. Lá é eterno. Falei, qual é o problema? Qual é o problema? Mas se a minha vida tivesse baseada só nesse mundo, só nas coisas terrenas, só em 4 anos, talvez eu estaria chorando. Ai Deus, misericórdia. Qual é a sua postura diante da adversidade? Você muda a rotina, meu irmão. Aí você não busca mais a Deus porque você entristeceu com Deus. Tem gente que fica magoado com Deus. Já pensou isso? Emburra com Deus. Já pensou que a gente emburra com Deus? Você já emburrou com Deus, meu irmão? Seja sincero. Você já emburrou, mas não é possível. O ímpio tem, o injusto tem, o que serve a idolatria tem. O que acontece, não sei o que, e Deus? Você nunca pensou nisso? Se você nunca pensou, então eu estou pregando só para anjo aqui nessa noite. Só para não serafim aqui dentro. Não é possível, né? Já pensou assim, irmão? Já sentiu desse jeito? Já ficou magoado com Deus? Triste com Deus? Não é possível, Senhor, que eu não sou melhor do que o fulano. Não é possível. Sabe, meu irmão, às vezes esse pensamento passou no seu coração algum dia. Mas Deus, em nome de Jesus, meu irmão, Deus, quando diz não para você muita coisa, só tem um motivo para dizer não. Só um. É porque eu tenho algo melhor para você. Amém, irmão, gente? É porque tem melhor. Pai, mãe, quando você diz não para o seu filho, ou você está protegendo o seu filho de alguma situação, ou você tem algo melhor para o seu filho. Mas você não diz não por dizer não. E Jesus falou assim: olha, se o seu filho pede um pão, você dá uma pedra? Pede um peixe, você dá uma serpente? Alguém na perto dele diz: claro que não, mestre. Depois então, imagina o pai. Vocês são maus e não dão coisas boas para os seus filhos. Imagina meu pai. Aleluia, Deus é bom, amém, gente? Você pode falar: Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Mas eu quero correr com o relógio, então não dá tempo. Eu quero falar de 3 atitudes de Daniel. Rapidinho. 3 atitudes de Daniel, 3 posicionamentos, 3 atitudes realmente, por assim dizer, de Daniel que o levaram à vitória. Ele foi jogado na cova dos leões, Deus o protegeu e ele saiu vitorioso dali. Por quê? Porque os adversários dele foram jogados no lugar dele. Ou seja, ele não pereceu. Houve uma vitória. Ele não precisou dar uma espadada em ninguém que pensar amar teve que dar. Enfrentar com a espada, ele não precisou fazer isso. A justiça foi estabelecida. O Senhor diz assim: a mim me pertence a vingança. A gente não tem que dizer assim: como ele me fez a mim, eu vou fazer contra ele. Não faça isso. Não faça isso. Primeira atitude de Daniel. Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Que coisa, né, gente? Daniel escolheu o caráter. Nós olhamos hoje para a igreja de Jesus Cristo na terra e como nós pensamos na igreja sobre a questão do caráter, sobre a palavra integridade. Daniel, a Bíblia diz que havia um espírito excelente na vida de Daniel. Daniel era de um caráter irrefutável. Daniel era de um caráter inquestionável. Ninguém questionava o caráter de Daniel, a lisura de Daniel, a responsabilidade de Daniel. O Dario, o rei, olhou em Daniel e viu que Daniel era diferente dos outros. Daniel era diferente porque havia no coração de Daniel temor ao Deus que ele servia. Ele amava, adorava aquele Deus, mas ele tinha temor no coração dele. Como nós olhamos no dia de hoje, como falta, meu irmão, muitas vezes, temor de Deus no coração das pessoas. Como falta. Eu tenho dito que nós precisamos ser radicais, sim, temos que ser cristãos radicais, não com usos e costumes,
não com a cor da roupa que usamos, não com a maneira com que é que nós usamos. Temos que ser radicais com o pecado, meu irmão. Nós não temos que tratar o pecado como uma situação, como algo que não fosse nos prejudicar. Pecado prejudica sim, meu irmão. Não importa em que esfera o pecado atua, mas ele tem a tendência de levar você sempre para o buraco, sempre para a derrota. A ação do pecado na vida de uma pessoa é como uma ferrugem, meu irmão. Ele vai corroendo, até que aquela estrutura já não presta mais, porque está toda corroída pela ferrugem. O pecado tem a ação da ferrugem, e às vezes nós não olhamos com o devido, não tratamos com a devida atenção. Daniel, nós olhamos para Daniel e vimos Daniel dizer assim: não, conforto não, eu prefiro caráter, bem formado em Deus. Podia ser confortado para Daniel, sabe, estava tudo bem, agora ele é o melhor, ele está entre os três, estava bom demais. Ah, Deus me levou ao melhor, estou entre os três melhores, glória a Deus, está bom, confortável. E muitas vezes ali entra a corrupção no coração e vai por aí afora. Mas Daniel, ele disse: não, conforta. Eu falei outro dia aqui uma frase que eu ouvi, achei tremenda aquela frase: nós precisamos ir para o confronto das mudanças, sair do conforto da mesmice e ir para o confronto das mudanças. Gente, isso implica em posicionamento. Se nós não nos posicionarmos em Deus, a nossa vida nunca vai mudar. Como o Almir estava ministrando agora mesmo, eu ministrei sobre a geração Naca. Aquela geração que ficou no deserto, meu irmão, porque contentou apenas com o conforto da nuvem de noite, que trazia uma certa temperatura no lugar onde eles estavam, porque o deserto de dia é extremamente quente, pode atingir 50 graus, e à noite pode ter temperatura abaixo de zero. Então aquela nuvem de dia trazia um conforto, ficava ameno o clima, bem ameno para as pessoas que estavam debaixo daquela nuvem. E à noite aquela nuvem era flamejante, diz a Bíblia, porque ela tinha que aquecer o lugar onde eles estavam. Era uma nuvem densa, não era uma nuvem qualquer não, gente. Tinha mais de 1 milhão de pessoas debaixo dela, entre mulheres, crianças e os homens. Sabe, era confortável. Quando chegaram para entrar no melhor de Deus, que era Canaã, que era o destino deles, entrar em Canaã, Deus tinha preparado para eles Canaã, a terra que manda leite e mel. Quando chegaram, que olharam, viram gigantes, viram todo tipo de situação contrária que tinha lá, tinha que lutar, tinha que enfrentar. Qual foi a posição deles? Eles correram para o conforto, não está bom aqui, está ótimo, tem nuvem, tem maná, está bom quando a gente quer carne, Deus manda as contornias, que o pastor Carlos pegou sexta-feira, está ótimo, está bom mesmo, irmão, está bom mesmo, está bom mesmo essa vidinha, meu irmão, minha irmã, está bom mesmo essa vidinha, meu irmão, essa vidinha que você sabe que pode ser melhor em Deus e não consegue sair desse degrau. Está bom mesmo. Está bom mesmo colocar a cabeça no travesseiro à noite e o Espírito Santo vem sobre a sua vida e começa a te mostrar a sua situação. Começa a mostrar a situação que você está vivendo. E a incerteza de que se Jesus voltar naquela noite você vai ou não estar com Ele. Está bom? Está bom esse conformismo, irmão? Está bom saber que o seu pai, sua mãe, seus filhos ou suas filhas estão indo a passos largos para o inferno? Vão arder eternamente no fogo que nunca se apaga? Está bom? Está bom desse jeito? Nós sabemos que não está. E você sabe. Porque quando você diz Espírito Santo, traz luz no meu coração, traga a tua luz na minha vida, e o Espírito Santo traz a luz sobre a sua vida, e você vê a podridão ali. Nós vimos um homem chamado Naamã. Ele era um guerreiro. A Bíblia diz que ele era um dos maiorais do exército, mas era leproso. Ele era respeitado,
temido, mas era leproso. Talvez quando ele fosse dormir, ele tinha que tirar aquela armadura. Ou quando fosse se banhar, tinha que tirar toda aquela armadura de soldado, então aparecia ali a lepra. E ele tinha que encarar aquilo. Talvez quando você vai dormir, vai falar de verdade com o Espírito Santo, você tem que encarar aquela situação. Mas Deus está dizendo para você: saia desse conformismo. Deixe essa zona de conforto. Sai dessa estrutura de conforto, porque ela é estrutura humana. E a estrutura humana não entra no reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, diz a Bíblia. Não entra lá. Paulo diz que nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:51, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta vai soar, diz a Bíblia. E isso que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal tem que se revestir da imortalidade. É só assim que nós podemos ouvir o júbilo e o brado de Deus dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? A morte só é vencida, meu irmão, quando nós formos transformados. Transformados. O único que a venceu está à direita do Pai, porque 3 dias depois de ser sepultado, a Bíblia diz que houve um grande tremor de terra. Igreja, houve algo tremendo, maravilhoso naqueles dias, e o sepulcro não pode segurar Jesus de Nazaré, e Ele vive por toda a eternidade. Ele venceu a morte, e é Ele que nós estamos aguardando. Em Daniel, ele preferiu o seguinte: não confronto não, eu vou para o confronto. Tem alguma coisa em mim que precisa ser tratada. Eu oro a Deus, eu busco a Deus, mas eu tenho o hábito de mentir ainda. Eu tenho que confrontar essa situação. A situação minha está na área moral, eu não consigo vencer essa situação. Está na área sexual, eu não consigo vencer. Confronta agora. É melhor o caráter do que o confronto. É melhor o caráter. O que é que você precisa confrontar? O que é que você precisa confrontar? Deus está dizendo para você: saia do conforto. Saia do conforto. Saia daí. Saia daí. Segunda coisa que havia em Daniel. Daniel se destacou porque escolheu a disciplina ao invés da desordem. Que coisa. Daniel, ele é extremamente disciplinado, igreja. Extremamente disciplinado. No versículo 10 nós temos assim: 3 vezes por dia ele ficava de joelhos e orava dando graças ao seu Deus. 3 vezes no dia. 3 vezes. Era uma disciplina. Está adorando, está morto. Ele falou: eu creio que ali cumpriu-se, embora Paulo veio viver de muitos anos depois, mas Paulo falou assim: me importa agradar a Deus. Se eu estiver agradando a homens, eu não sirvo para ser servo do Senhor Jesus. Não sirvo. Se você esperar, meu irmão, eu te bajular por alguma coisa, você está perdendo seu tempo. Em se tratando da palavra de Deus, pode doer. Tem muitos que hoje nem aqui estão, viraram meus adversários, eu não sei porquê, mas que eu falei a verdade, eu falei. Que eu falei o que está escrito nesse livro, eu falei. Eu já cheguei a aconselhar gente aqui na igreja que queria escutar uma coisa. Queria escutar uma coisa. Estão preparados para escutar algo de mim. Eu olhei para a palavra de Deus e falei: vai escutar o que está aqui. E terminei de aconselhar e falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você queria escutar isso. Verdade. Falei: eu vou te dizer algo mais. Quando você sair da porta para fora, o diabo vai dizer para você: não volta aí mais não. Você vai achar uma igreja que vai te escutar. E de fato nunca mais comprou. E achou uma igreja que escutou. Você percebe a responsabilidade que nós temos, meu irmão?
Você percebe o peso que nós carregamos nos nossos ombros? E nós vamos ter que dar conta um dia diante daquele que julgará os vivos e os mortos. Você percebe? Quando você for aconselhar alguém, dar uma direção para alguém, usa a palavra de Deus. Sabe por quê? Você nunca vai errar. Você pode perder um amigo, mas você não vai errar. O apóstolo Paulo, numa ocasião, falou assim: fiz-me acaso vosso inimigo por dizer a verdade? Amós 3,3 está escrito assim: andarão nós juntos se não tiver de acordo? Não anda. Daniel tinha uma disciplina. Em nome de Jesus, igreja, sobre essa disciplina eu quero falar 3 coisas também. Primeiro, precisamos controlar a nossa língua. Eita língua, que se não for disciplinada, misericórdia. A Bíblia diz que a língua tem o poder de incendiar o fogo do inferno. Você já parou para imaginar o que é isso, meu irmão? Pensa num maçarico que nunca para, de uma amplitude descomunal. A língua tem o poder de acender. Disciplinar a língua. Tem gente que gosta de dar opinião mesmo quando ninguém perguntou para ele. Sabia? Quando nós sabemos que nós estamos disciplinados ou não, quando nós damos uma opinião, ninguém te pediu, você deu. Lá no mundo precisa falar assim: pôs a colher de pau onde foi chamado. Ainda bem que era de pau que era para quebrar, né, igreja? Mas é a verdade. Quando você mede isso, se você é uma pessoa que gosta de intrometer no assunto dos outros, gosta de comentar sobre a vida dos outros, gosta de dar opinião na vida dos outros, opinião, palpite, não conselho nem direção, opinião, palpite. Se você é essa pessoa, saiba de uma coisa: você não tem disciplina na sua língua. Se você fala o que vem também, não, sabe, você já veio, nem formou aqui, já saiu. Disciplina na língua, em nome de Jesus. Disciplina o que você vai falar. Disciplina. Se você é aquela pessoa que ouviu uma novidade, né, irmão? E você não vê a hora de passar aquela novidade para frente, está precisando de disciplina na língua. Tem gente que é assim, não dorme se não conseguir falar. É 2 horas da manhã, mas ficou sabendo a 1h45, já vai ligar para o irmão fulano para poder contar, senão não consegue dormir. Língua sem disciplina. Sabe? Toda a arapuca foi armada para Daniel, ele ficou na dele. Ficou na dele. Em nome de Jesus. Uma segunda coisa dentro disso também nós precisamos ter mais disciplina na nossa vida devocional. Daniel tinha uma disciplina na vida devocional dele. E não adianta você querer fazer diferente. A vida devocional tem que ter disciplina. Se você não disciplinar, você nunca vai conseguir vencer. Eu vou repetir: se você não disciplinar a sua vida devocional, você nunca vai conseguir vencer nem o capetinha mais fraquinho do inferno. Nunca vai conseguir. Nem um dominadorzinho. Você não vai conseguir se não houver disciplina. O que é disciplina, meu irmão? A carne vai amanhecer gritando por alguma coisa, o espírito vai clamar por outra. Sabe, disciplina. Tipo assim, eu não vou sair da minha cama para o meu trabalho, não vou pisar, sabe? Eu vou pisar no chão, mas eu não vou nunca deixar de fazer assim: Senhor, eu te agradeço por esse dia que o Senhor me concede. Ou algo assim, uma disciplina. E aí você começa todos os dias a fazer isso. Eu não vou dormir sem falar com Deus. Eu estou falando para crente, amém ou não, gente? Mas você acredita que tem crente que não faz isso? Pula cedo atrasado, porque tem que ir para o serviço, às vezes até discute com a mulher, porque ela não fez o café ou alguma coisa assim. E não falou com
dormir parece um bicho, fica 5 horas na televisão, desligou a televisão, cai na cama, mal vira de lado. É igual jogar um pau em cima da cama, mesmo que jogar um toco em cima da cama, cai da cama. Ei, isso é falta de disciplina. É só, gente, não é bicho de 7 cabeças, não é disciplina. Disciplina, só isso. Daniel não era relaxado. Tem muito cristão relaxado, sinceramente, tem, não adianta negar. Aí se eu começar a investigar, misericórdia, né? Aí eu falo assim, você leu quantos capítulos da Bíblia hoje? Não, não é nada disso. Daniel fazia isso de coração, porque ele amava tanto a Deus, ele serviu o Senhor com um coração tão grato por tudo que Deus fazia por ele, que não tinha peso nenhum. Peso nenhum. Nem peso. Ei, a carne vai dizer assim, quando você falar assim para a sua carne, gente, acho que amanhã eu vou jejuar. Eu conheci um irmão que fazia 21 anos que eu não jejuava. Eu falei, misericórdia, que jejuar vai fechar as portas do inferno, vai dar férias do inferno para jejuar. 21 anos, nunca tinha jejuado, misericórdia. Se você falar assim, vou jejuar, sua carne vai falar, não mexe com isso, não, pelo amor de Deus. Eu conheci o irmão, a gente estava jejuando, vamos fazer um jejum. Ele estava jejuando. E não sei por que cargas d'água ficou perto de nós, no lugar onde você é a hora, ela vai tomar um sorvete. Você quer, irmão? Eu vou jejuar amanhã. Irmão, meu sorvete. Faz tempo isso. A maturidade um dia chega, amém ou não, gente? Amém ou não? Um dia você amadurece, eu amadureço, a gente cresce. Quando a gente é menino, anda com o menino, fala com o menino, vive com o menino, mas quando a gente cresce, a gente está de cabo das coisas do menino. Isso é criancice. Mas a carne é assim. Experimenta. Marca um dia, pode ser uma segunda-feira, você marca para jejuar para você ver. E ora, visita alguém, você vai chegar lá, vai dar um banquete. Irmão, você veio, tem um banquete, vamos jantar ou vamos almoçar, você vai olhar, a carne vai dizer, vamos. Para que esse propósito? Deus conhece seu coração. Jesus é esse chavão, né? Deus conhece o coração. O que faz mal não é o que entra, é o que sai. E começa essas coisas aí, os versículos defensivos. Fala para o teu irmão, fala, disciplina essa carne, irmão. Amém ou não, gente? Disciplina, meu irmão. Disciplina. Deus está falando com você, não precisa ficar aqui falando, não. Amém ou não, gente? Já entendeu? Terceira coisa, precisamos de uma vida na igreja mais disciplinada. E aqui vai pegar. Daniel, ele era disciplinado com relação às coisas do rei. Por isso, gente, que o Dario falou para ele, eu vou colocar ele como assim de todo mundo. Ele conhecia a disciplina de Daniel em relação à administração das coisas do reino. Sim, eu vou chamar a atenção da igreja aqui. Talvez a carapuça não vai servir todo mundo, mas eu vou pôr ela na cabeça que nós precisamos ter muita disciplina, igreja. Vou citar algumas coisas. Falta de disciplina. Vocês acreditam? Se alguém duvidar, a irmã Janaína está ali para garantir o que eu estou falando. Que eles lavam a igreja todo domingo, né? E eles também encontram uma quantidade enorme de chiclete grudado na cadeira. Debaixo da pia tem um cesto de lixo. Vai lá no juiz, numa audiência, põe mais tanto chiclete para você ver o que vai dar. Experimenta. Depois prega na cadeira, que você for sair para você ver. Perigoso você ir lá para o Guanabara. Ficar uns 2 dias lá. E na igreja a gente faz isso. Outra coisa. Anteontem, foi anteontem,
Falei assim, mas vamos lá dar uma geral na igreja. Fizemos uma partilha, um trem ali debaixo do balcão da igreja. Nós ficamos o dia todo trabalhando. E fomos lavar ali. Gente, misericórdia. Meu irmão, eu sou responsável pela limpeza, sim. Você também é. Se você não estiver sujando, você já está limpando. Isso é disciplina. Disciplina. Os filhos têm que vir de casa disciplinados para isso também. Fomos lá no salão ali do lado, no salão de usar de festa, tinha panela no lugar, virado de cabeça para o canto. Pensa uma monarquia mesmo. E não tinha sido usado faz uns 15 dias. Falei, mas será que não entrou nenhum crente aqui esses dias? Pegamos, lavamos, organizamos. Aí eu pensei assim, eu vou colocar um cartaz aqui, né? Sujou, lavou, ou tipo assim, mantenha limpo. Falei, não é justo isso. É uma igreja. Era um lugar de disciplina. Os visitantes me perdoam, mas nós temos que lavar a roupa aqui hoje, irmãos. Amém? Mas em nome de Jesus, disciplina. Amém ou não, gente? Disciplina na igreja. Gente, disciplina é coisa tão simples. Tão simples da gente manter, é só a gente ser rigoroso conosco mesmo. Que nós vamos manter a disciplina. E a disciplina só vai nos fazer bem, só o bem. A disciplina não vai nos destruir, não vai nos diminuir, muito pelo contrário, vai mostrar fineza, educação, respeito e por aí afora. Daniel é extremamente disciplinado. Olha só, na hora que Deus agiu em favor de Daniel. Para terminar, finalmente Daniel, ele se destacou porque ele escolheu o amor acima da vida. Ele poderia ser morto por Dario, poderia ser morto, jogado para os leões, acontecer alguma coisa com ele, poderia ser morto. Mas ele escolheu o amor que ele tinha em Deus, a devoção que ele tinha para com Deus dele. E ele subiu para o quarto, dobrou os joelhos e clamou ao Deus dele. Os que tinham armado a cilada, os invejosos, os ciumentos, os que queriam o mal de Daniel, vieram e olharam ele orando, enraiveceram mais ainda, falaram, tem que ser jogado lá, leia para todo mundo. E cataram Daniel e jogaram para os leões. Mas Deus estava lá, porque Daniel escolheu esse Deus, escolheu amá-lo, escolheu servi-lo, honrá-lo. Deus estava com ele. Deus estava. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você para concluir. Se você se dispor no coração de servir a Deus, o mínimo que seja, se você dispor no seu coração de ser disciplinado em relação ao horário para orar, para ler a Bíblia, se você se dispor no começo, você vai ter muita dificuldade. Não estou dizendo que vai ser fácil, não, vai ser difícil. Porque você não aprendeu assim antes. Eu não aprendi assim antes. Mas quando nós nos achegamos a Deus, Ele nos dá o Espírito. A primeira coisa, Senhor, me dá o Espírito Santo, Senhor. Porque se o Espírito Santo estiver sobre a minha vida, estiver em mim, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir ser disciplinado, eu vou conseguir honrar Teu nome, eu vou conseguir glorificar o Teu nome diante das situações, diante das adversidades, diante das crises, dos momentos de luta, de solidão, diante das dificuldades, não importa em qual área elas se apresentarem para mim. Se o Espírito Santo estiver em mim, eu vou prevalecer em nome de Jesus. Os leões podem se levantar, eu posso ser achado, meu Deus, jogado na cova dos leões, mas o Senhor vai fechar a boca de cada um deles. Amém. Sabe, mas nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, e nós valorizarmos essas coisas, por mínimas que elas possam parecer, por mínimo que seja, valorizarmos essas coisas. Senhor, eu vou orar 5 minutos hoje, 5 minutos. Amanhã eu vou orar 3 vezes 5 minutos. 5.
mostrando a minha vida uma beleza, ou sabe, uma solidão só, uma dificuldade só, de qualquer jeito, eu vou orar. Todos os dias eu vou dobrar o joelho, sabe, por um período curto de tempo, até eu me acostumar, porque depois eu vou fazer isso e não vou nem perceber, o tanto que vai ser tão gostoso, que eu vou dobrar o joelho e vou começar a dizer: Senhor, eu te amo, Jesus. Ah, mas como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Às vezes você vai no vale, às vezes você vai em algum lugar, sabe, uma roça, uma fazenda, um lugar qualquer, você vai sentar, você vai começar a falar com Deus, vai haver prazer. Você vai estar dirigindo o seu carro, você vai estar falando com Ele, você vai estar ouvindo um som, uma música ali, o evangelho, uma coisa de Deus, você vai estar falando com Ele. Você vai se defrontar diante de uma situação, você vai lembrar dele. Quando alguém falar com você, você vai lembrar dele. Ele vai ser, sabe, tão presente na sua vida, meu irmão, que vai ser impossível você esquecer dele. E aí, meu irmão, pode vir cova, pode vir um leão, pode vir um presidente, pode vir quem for contra você, não vão prevalecer. Por isso que a Bíblia diz: virá por um caminho, mas por 7 fugirão de você. Vai vir as crises. Se ela vier na vida financeira, Deus vai te dar, vai prover na sua vida a vitória na sua vida financeira. Se ela vir na vida profissional, não sei por que fiquei desempregado, fica tranquilo, põe nas mãos dele. Aí você vai entender o que Davi diz: fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Salmo 37. Como nós entendemos o que Davi falou. Sabe, então, meus irmãos, em nome de Jesus, se a crise for na área espiritual, Deus vai te dar vitória. Deus vai trazer um fogo no seu coração. A Bíblia diz: enquanto eu orava, acendeu um fogo no meio de nós. Deixa esse fogo de Deus se acender. Se a crise for na área conjugal, Deus vai dar sabedoria a você, a sua esposa ou ao seu esposo, para vocês sentarem, conversarem e resolver o problema. Não é sair lastrando o problema de vocês para as pessoas lá fora, não. Na crise você vai saber resolver o problema. Deus vai te dar direção, vai colocar pessoas que vão aconselhar vocês de uma maneira santa, de uma maneira que realmente tem tudo a ver com esse livro, e você vai vencer. Se é crise na família, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Você vai conseguir reunir os seus, você vai conseguir orar por eles, interceder por eles, em nome de Jesus. Tudo começa com a disciplina, tudo começa com o coração voltado para o Senhor, e isso só depende de você e de mim. Só depende de nós dizermos: eu quero ser assim, eu quero sair do compromisso. Chega de mesmice, chega de mesmice. Vai ser difícil, é um confronto de mudança, mas eu vou. O Senhor disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor te diz nessa noite: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É tempo de confronto, mas confronto de mudanças para melhor em Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. Queria que a equipe de louvor viesse aqui, em nome de Jesus. Deus está falando ao meu coração aqui agora. Eu vou desafiar você a uma situação. Eu não quero expor ninguém, misericórdia. O primeiro exposto aqui sou eu. Mas eu queria orar aqui na frente, especialmente se estiver em nosso meio. Se Deus está me falando, que der. Talvez até seja eu, então se não vir ninguém. Pessoas que ouviram essa mensagem hoje e de alguma maneira já ouviram isso. Nunca foi pregado isso para ele ou para ela, mas ele já ouviu isso no Espírito.
tentou tomar uma posição e não conseguiu. Tenta e não consegue. Há alguém assim, por favor, vem aqui, quero orar com você. Por algumas vezes você tentou, talvez os meios não foram os melhores, mas nessa noite Deus te mostra um caminho mais excelente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha vergonha de dar espaço. Porque quando você der espaço, ele está dizendo assim: eu tentei, mas agora quem vai fazer é Deus. Agora quem vai fazer a minha vida sou eu. Até hoje eu tentei. Até hoje foram as minhas forças que estão aqui nessa noite, viessem por as mãos. Em nome de Jesus, sobre cada uma dessas pessoas. E você vai orar, desafiando no mundo espiritual um confronto de mudança, de transformação, em nome de Jesus. Um confronto de transformação completa, em nome de Jesus. Pode ministrar a presença do Espírito Santo, pode ministrar a unção do Espírito Santo. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fazer na sua vida. Quando os pastores estiverem orando, Deus estará fazendo em suas vidas. Deixa Deus fazer. Não precisa unção, apenas ora. Não precisa ungir com óleo, apenas ora. Em nome de Jesus, eu gostaria que toda a igreja, os irmãos que entenderam a mensagem, onde estão no seu lugar, você orasse com uma pessoa que está do seu lado. As irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos, exceto os casais. Os casais orem juntos. Mas ora nesse sentido. Ora nesse sentido, abençoando esse irmão, essa irmã. Ministra essa unção de proteção. Há uma unção de proteção, a mesma proteção que houve sobre Daniel. Deus guarda agora o seu irmão, a sua irmã, de toda ação do inimigo, de toda inveja, ciúmes, todo sentimento maligno contra a vida do seu irmão, sua irmã. Deus guarda nessa noite. Quero que as pastoras orem também aqui, por favor. Amém. Põe as mãos também. Em nome de Jesus, tenha a liberdade de impor as mãos. Algum obreiro que sentir o coração de impor as mãos, faça isso, Deus vai usar você.